Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos dar início à lição Carta de Paulo aos Efésios, a lição de Efésios, e logo mais nós iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê a tua sabedoria, nos abençoe em todas as coisas que fizermos, perdoe as nossas falhas e pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de Efésios são 14 semanas, 14 lições, 14 estudos. Começa com Paulo e os Efésios, ou seja, mais contando sobre alguns eventos que ocorreram ali, no contexto de Atos, por exemplo, e algumas coisas do livro de Efésios. E termina com a essência de Efésios, lição 14. O eu vou continua na lição. O autor da lição é John K. McVeigh, é reitor e professor de religião da Universidade de Walla Walla, em Washington, nos Estados Unidos, onde atua desde 2006. Bom, o verso para memorizar está em Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Na nova versão internacional nós temos: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós temos outras partes da Bíblia também falando a respeito da vinda de Jesus, na plenitude dos tempos, não é? Então, ou seja, a ideia é mostrar que tudo que ocorre faz parte dos planos de Deus, da permissão de Deus, não é? Nem tudo que Deus permite, Ele quer que aconteça. Ele permitiu que houvesse a queda humana, Adão e Eva caíssem. Não significa que Ele quisesse, pelo contrário, Ele não queria, Ele disse para não fazerem aquilo. Então, mas nós sabemos que todas as coisas ocorrem segundo a permissão de Deus. E Deus nos abençoa, nos fortalece, e Paulo estava ali fortalecendo os Efésios. E vamos, então, para a primeira leitura. Quando escrevemos algo, temos um propósito. Por exemplo, em Abraham Lincoln, após a terrível devastação da Batalha da Guerra Civil Americana, inspirado nos pais fundadores, expressou sua crença de que a Guerra Civil era o teste final para determinar se a nação criada em 1776 subsistiria ou desapareceria. Paulo tinha um propósito profundo que motivou a carta. Ele estava preocupado em que eles viessem a desanimar, não é? Um pouco por causa dos problemas que eles estavam passando, e em outra parte também pela preocupação com Paulo, que havia os auxiliado, fortalecido a todos eles estavam preocupados com o que estava acontecendo com ele. Eles se tornaram o corpo de Cristo, materiais da construção do templo, noiva do Senhor, um exército bem equipado. Então, basicamente são esses os simbolismos que Paulo utiliza para se referir à igreja, como um grupo que precisa caminhar junto no Espírito, na palavra, não é? Então, ele não estava aqui pregando uma unidade meramente no sentido de aceitar qualquer coisa que acontecesse, mas uma unidade na palavra. O que é uma unidade na palavra? É uma unidade em que nós buscamos entender qual é a vontade de Deus pela sua palavra, pelo poder do Espírito atuando em nós, nos dando sabedoria, e a partir do momento que nós entendemos o que a palavra está dizendo, todos buscamos juntos nos fortalecer naquilo, né? Nos fortalecer no que está escrito, buscar obedecer ao que está escrito, buscar entender e ensinar conforme a palavra diz. A lição de domingo nos diz: Paulo, evangelista para Éfeso. O que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso no final da segunda viagem missionária. Então nós vamos começar lá em Atos, capítulo 18, versos 18 a 21. Qual era o contexto aqui? Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Então veja, ele chega em Corinto, encontra um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e Priscila, sua mulher, a esposa de Áquila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma.
E aí ele faz uma pregação aqui, que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. Veja que aqui nós temos uma visão um tanto diferente, né? Não é aquela eterna culpa por ter feito uma pregação e alguém não ter aceitado, né? Então, ele fez o que estava ao seu alcance, as pessoas rejeitaram, ele simplesmente fala, eu fiz o que esteve ao meu alcance, vocês não querem, né? Vou dar continuidade ao meu trabalho evangelístico. Agora nós vamos então, e ele, se você olhar o capítulo 18, é o tempo inteiro ele pregando, é o tempo inteiro ele buscando ensinar as pessoas, né? E aí nós temos, a partir do verso 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha feito um voto. Chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, isso pode até expressar uma preocupação de Paulo com essas pessoas, devido ao que ele sabia que iria ter que enfrentar, assim como ele havia enfrentado lá no começo, pregando aos judeus, ouvindo blasfêmias e disputando com outras pessoas, sendo preso, correndo o risco de acontecer coisas mais graves. E aí ele começou a conversar com essas pessoas, né? A Nova Versão Internacional diz: entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. E rogando que ficasse por mais tempo, não conveio nisso. Antes despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, basicamente, o que Paulo fez em sua primeira viagem? A Éfeso, no caso, né? Sua primeira visita a Éfeso, né? Durante a sua segunda viagem. Ele fez o que ele sempre fazia, não é? Ele buscou pregar o evangelho para essas pessoas. Veja que ele conversava, inclusive, com pessoas que, teoricamente, tinham um domínio dos livros bíblicos. Então, ele buscava alcançar essas pessoas. A estratégia que Jesus colocou: vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, pessoas que já tinham ali algum contato com as Escrituras. E cada pessoa dessa que os discípulos conseguiam era uma pessoa a mais com conhecimento bíblico para ensinar pessoas lá fora, ensinar os gentios, por exemplo, né? Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, cerca de 250 mil habitantes, estava no trajeto de importantes rotas terrestres, e embora o povo adorasse muitas divindades, sua adoração, a adoração da deusa Diana, era o foco. Paulo retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por 3 anos, conforme Atos 19. O apóstolo dedicou um tempo significativo ali, com a intenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. Em Atos 19, nós vamos ler, e a pergunta é: qual acontecimento estranho fez com que predominasse a reverência pelo Senhor Jesus em Éfeso? Lá está em Atos 19, verso 13 em diante. Nos diz o seguinte, veja o contexto aqui de Atos 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E aí ele pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo. E eles falam: nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Então ele fala: em quem sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. E ele fala: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Lembrando que Paulo fala da questão da profecia, de falar coisas que as pessoas entendam, do predomínio da profecia em relação às línguas, da questão de que aquele que profetiza, ele edifica, ele exorta, ele adverte, ele aconselha, né?
Entrando na sinagoga novamente, ele continuou a falar a respeito do reino de Deus. Aí depois ele deu continuidade à sua mensagem, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Isso durou por 2 anos. E aí diz o seguinte: de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, ele era bastante intenso nas suas mensagens, nas suas viagens, né? E aí acontece algo interessante. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E aí, olha só, Paulo falou: olha, vocês precisam de Jesus Cristo, vocês precisam de consagração, vocês precisam... Então eles profetizavam, ou seja, eles buscavam entendimento na palavra também, eles estudavam, Paulo debatia com pessoas o tempo inteiro. Então eles estavam constantemente ali em busca da palavra, da consagração, da oração. E aí alguns judeus ali, exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí eles acabaram machucados. Isso se tornou notório a todos que habitavam em Éfeso, e caiu um temor sobre eles. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos e, feita a conta de seu preço, acharam 50.000 peças de prata. Aqui, numa das lições, não é? Nós vamos ver, inclusive, o quanto isso representava em valor, não é? Ele fala que dava equivalente a... Ele comenta aqui numa das lições, depois nós vamos comentar sobre ele também, não é? Mas dava aqui 2 milhões, na lição de sexta, né? 2.750.000 reais, se nós considerássemos em reais nos dias de hoje, por exemplo. Seria o equivalente a mais ou menos 2.750.000 aqui nas condições do Brasil, não é? Então foi muita coisa. Inclusive no comentário dos professores, ele fala a respeito da questão de pessoas enxergarem queima de livros como algo intolerante, né? Hoje tudo com que as pessoas não concordam, elas falam que é intolerância. E muitas vezes as pessoas usam esse termo justamente para serem intolerantes com outras pessoas. Então, nós vimos aqui um movimento ordeiro, organizado, voluntário. As pessoas foram, enxergaram ali o poder de Deus, viram que as artes mágicas não podiam ajudar sequer pessoas que tinham ali uma grande relevância na cidade, pessoas que possivelmente fossem conhecidas pelas suas habilidades mágicas, vamos por assim dizer. E eles foram lá e queimaram esses livros, não queriam mais saber nada a respeito disso. Tamanha foi a preocupação que eles tiveram, ou seja, eles não queriam que outras pessoas tivessem acesso a esses livros e buscassem ali as coisas ocultas que... É evidente que aqui fala desse evento, mas veja, existe todo um contexto por trás disso. Existe toda uma mensagem de Paulo enfatizando o poder de Jesus, a mudança, a transformação de vida. Então eles não viram apenas um exorcismo mal sucedido. Eles viram a diferença entre o comportamento de Paulo, o comportamento dos discípulos de Jesus Cristo e o comportamento das pessoas daquele lugar. Então eles foram e voluntariamente queimaram esses livros, né? Eles poderiam ter guardado em algum lugar? Poderiam, mas a preocupação era justamente que outras pessoas se voltassem novamente para essas coisas prejudiciais. Então foi um movimento voluntário deles, eles não enxergaram nada que fosse útil para eles ali em relação àqueles livros e fizeram isso como um sinal de renúncia, não é? Para viver efetivamente uma nova vida e abrir mão daquilo que eles viram que não tinha poder algum para a transformação da vida deles, não é? Bom, Lucas compartilhou essa estranha história de 7 exorcistas judeus ambulantes. Misturar os nomes de Jesus e Paulo em seus encantamentos provou ser um equívoco, não é? E aí ele deu mais ou menos 50.000 denários ali, o que eles abriram mão,
E, por eles terem feito isso, as pessoas, inclusive de Éfeso, perceberam o perigo que eles estavam correndo financeiramente falando. E aí a lição ela vai contrastar esse ato voluntário de renúncia com o apego econômico de outras pessoas que não só rejeitaram o evangelho, mas fizeram o possível para que aquilo não continuasse mais ali, devido aos prejuízos que eles podiam sofrer. A lição de segunda, revolta no anfiteatro. Leia Atos 19, 21 até 20, verso 1. Então, obviamente, você pensa o seguinte, determinadas coisas que acontecem, elas vão gerar respostas. Né? Um grupo de pessoas voluntariamente pegar uma quantidade dessa de livros e abrir mão, falar, não, eu quero uma nova vida, Isso, obviamente, teve um efeito, não é? O testemunho de Paulo, na grande e sofisticada Éfeso, foi tão eficaz que impactou o importante motor econômico da cidade, o turismo focado no grande templo de Diana. O templo era uma magnífica estrutura, composta parcialmente de 127 pilares, uma coisa gigante, né? Cada um com 20 metros de altura, feitos de mármore de Paros, um mármore branco puro, muito valorizado para esculturas, né? Inclusive, passou a ser conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e com receio de que a retórica anti-idolátrica de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, e eu digo até mais que apenas uma retórica anti-idolátrica, eles viram a efetividade das falas de Paulo, a diferença do estilo de vida, né? A argumentação utilizada por Paulo, a própria estrutura da argumentação, né? Não só a forma como Paulo falava, mas também o conteúdo, né? Demétrio Ourives levou seus companheiros artesãos a um frenesi. Uma grande multidão agitada se deslocou do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25 mil pessoas. Ali, durante 2 horas, clamaram, grande é a Diana dos Efésios. Então, óbvio que isso, assim, ao menos olhando a história no seu contexto ali, foi uma reação ao que estava havendo. Ou seja, eles falaram, olha, se a gente não parar isso aí, muita gente aqui vai acabar aceitando a pregação a respeito desse Jesus Cristo aí. Como é que vai ficar o nosso comércio? Como é que vão ficar as nossas vendas, né? O que a gente ganha com o turismo, né? Então veja que por interesse econômico, né, acontece isso. Então vamos lá no capítulo 19, o que nos diz, né? Atos 19, 21. Veja só, está tudo interligado, né? Muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos. Feita a conta de seu preço, 50 mil peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E com essa preocupação, né, com esses eventos, isso trouxe preocupação a algumas pessoas lá. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa também ir em Roma, né? Importa-me ver também Roma. Enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço, ou seja, houve um grande alvoroço acerca do caminho, né? Eles eram conhecidos como, os cristãos eram conhecidos como a seita do caminho, não é? Porque um certo ourives da prata, chamado Demétrio, né, fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então veja, preocupação econômica, olha, como é que nós vamos ficar aqui, né? Então veja, a preocupação econômica, é óbvio que em qualquer local as pessoas têm que se preocupar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me sustentar, mas não a ponto de anular a transformação de vida que estava propondo para eles. As pessoas estavam ali evidentemente vendo algo muito melhor, mas ainda assim eles só se preocuparam com o aspecto do lucro. Não, por exemplo, não pararam para pensar que, da mesma forma que o poder de Deus havia atuado em Paulo e nos discípulos, com os sinais que eles viram ali, ele poderia também auxiliá-los para conseguir continuar a viver, né, a se sustentar.
Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E ouvis também que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. E falou: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse discípulo de Jesus aí, discípulo do caminho aí, está prejudicando o nosso comércio, não só aqui, mas na Ásia inteira. Como é que nós vamos ficar? Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande Diana ser estimado em nada, né? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram: grande é a Diana dos Efésios, né? E encheu de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaia e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então veja, aí quando você vê, por exemplo, Paulo deixando Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, em um determinado local, ele sabia o que ele enfrentava e o que os discípulos enfrentavam constantemente, né? E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos e falaram: olha, não vá lá. Ou seja, a situação estava muito grave. E clamavam de uma maneira e outros de outra, e o ajuntamento era confuso, e não mais sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então ali, eles estavam movidos única e exclusivamente pela emoção, pelo interesse comercial, né? Então, não foi a queima voluntária dos livros que representou intolerância. O que representou intolerância foi justamente essa atitude, né? De não querer mais conversar, não querer mais saber, não olhar os fatos e pensar: olha, nós estamos vendo a diferença, a transformação de vida que as pessoas estão enfrentando, os que estão aqui de bom grado aceitando o Evangelho. E eles não. Prosperidade econômica nossa e da Ásia é mais importante, né? É mais importante continuar a ganhar dinheiro com a idolatria do que ter uma mudança de vida efetiva, né? Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, ou seja, veja aqui uma visão bem dogmática, não é? Olha, isso não pode ser contraditado, isso aconteceu, né? Diana é a nossa fonte de crença, de dinheiro, etc. Convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Então veja, qual a ideia que eles tinham na mente? Isso não pode ser contraditado. O que o escrivão da cidade falou para acalmar essas pessoas? Olha, não vai ser isso aí que vai mudar a grandiosidade do nosso templo, da deusa Diana, nada disso. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Então, o que ele diz aqui? Olha, vamos resolver isso pela forma correta, não impulsionando a cidade contra essas pessoas que vieram aqui, apenas conversaram e trouxeram, fizeram sinais aqui. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Então veja, quem estava sendo intolerante eram essas pessoas, a ponto desse líder conversar com eles, né, que nós vemos aqui que ele tinha essa capacidade de liderança, de oratória, e então ele fala: olha, vamos fazer as coisas do jeito certo, né? Vamos fazer as coisas do jeito que nós temos aqui para fazer. Na verdade, até corremos perigos de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo caso alguma com que possamos justificar este concurso. Ou seja, de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Então ele fala: olha, isso pode inclusive trazer problemas para nós. Achando que nós estamos fazendo algo bom, nós sermos prejudicados. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. Então, o próprio Paulo esperou acabar aquele alvoroço, então a situação estava muito crítica, para depois ele dar, então, continuidade ao que ele precisava fazer. Então, ou seja, o grande perigo ali era que eles se insurgissem contra todos os discípulos e
aí a coisa ficaria bastante complicada naquele local. Então veja que Paulo o tempo inteiro, não só Paulo, obviamente, todos os discípulos que iam pregar em algum local, eles encontravam hostilidades, né? Eles encontraram hostilidades. Então veja que não era simplesmente chegar no local e ficar ali sem nenhuma efetividade na pregação do evangelho. Paulo, ele buscava, por mais que ele buscasse estratégias, ele sabia que ele tinha que pregar a mensagem, ele tinha que pregar a verdade, e ele iria enfrentar muita oposição, e uma oposição até violenta, né? Essa oposição ficou verbalmente violenta, só não ficou mais violenta, nós vimos que no capítulo 18, inclusive, houve problemas, só não ficou mais violenta porque conseguiram conter ali o ímpeto do povo e falaram, olha, legalmente nós podemos ter problemas. Então isso foi o que também ajudou a frear a raiva dessas pessoas, né, com o fato de que eles poderiam ali perder muito dinheiro com o que estava acontecendo. No fim da terceira viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava os apóstolos? Nós vamos aqui em Atos novamente, dos versos 17 a 38. Uma possível cronologia do relacionamento de Paulo com Éfeso pode ser descrita na ordem a seguir. Ano 52, primeira e breve visita a Éfeso. 53 a 56, ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso, onde ele teria escrito 1 Coríntios. Ano 57. Enquanto esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. E no ano 62, ele escreve a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Então ele ia, enquanto ele estava presente em um determinado local, ele pregava, enfrentava todos os problemas ali, eram constantes as oposições que ele sofria. Depois que ele saía dali, quando ele estava pregando em outros lugares, por exemplo, ele escrevia cartas para continuar no auxílio às pessoas a quem ele havia pregado pessoalmente. Então era um trabalho constante, né? Praticamente sem descanso. Então Atos 20, 17 a 38. Paulo já tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Então, assim, isso era muito cansativo, né? Você pregar às pessoas, saber que algumas iam abandonar, saber que algumas iam tentar se utilizar do evangelho para fins econômicos, outras iam deixar de aceitar o evangelho por fins econômicos, algumas iam voltar para aquilo que faziam antes. Então, ele fala, com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Veja, ensinar publicamente e pelas casas, ou seja, mesmo sabendo o que podia acontecer com ele, as revoltas, tanto por judeus como por gentios que não se sentiam à vontade com aquela mensagem, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus, se converterem para aqueles. Então a vontade dele é que eles efetivamente se convertessem. A vontade dele não era apenas criar um grupo social ali aceitável nos locais devido à sua irrelevância doutrinária, não. Ele queria realmente criar um grupo que fizesse diferença, mesmo que esse grupo fosse perseguido por causa disso. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então veja, ele sabia que o tempo inteiro era isso que iria acontecer com ele. E ele não deixava de pregar por causa disso. Então veja a diferença de objetivos, né? A diferença, o senso do dever de pregar a mensagem. De nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então veja, apesar dos choros, apesar dos problemas, cumprir com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade,
Sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E aí ele diz, olha, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Entrarão no vosso meio lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Ele fala, olha, muita gente vai tentar, e alguns vão conseguir se utilizar do evangelho de forma errada. Então, tenham cuidado. Entre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas. Então ele fala, olha, vai ser constante, vocês vão enfrentar problemas de fora e de dentro, né? Dentro do grupo e fora do grupo. Então vocês vão enfrentar problemas constantemente. Tanto pessoas de fora vão querer enganar, como até vão se levantar dentre nós, dentre pessoas que ouviram o evangelho, estão trabalhando conosco, pessoas com perversidade, com um desejo não santificado no momento de pregar e viver o evangelho. Então vigiem. Lembre que durante 3 anos eu admoestei vocês com lágrimas, né? Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar. Então, a igreja como edifício, vos edificar e dar herança entre todos santificados. De ninguém cobicei prata, ouro, nem vestuário, ou seja, vivi com simplicidade. E havendo disso isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, levantou-se, um grande pranto entre todos, e lançando ao pescoço de Paulo beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então veja, a pregação era muito intensa, a vivência com as pessoas era muito intensa, eles sentiam que Paulo realmente se preocupava com eles, a ponto de não abrir mão da verdade, falar independente do que acontecesse, mas também eles percebiam que Paulo se preocupava com eles, os amava de verdade, estava disposto a auxiliar. Então, eles viam essa intensidade na vida de Paulo, viam a mudança de vida nos discípulos que realmente aceitavam o evangelho, não só o poder para sinais, mas também o poder de controle da vida, a mudança de vida que eles podiam enfrentar. Lição de terça, ouvindo a carta aos Efésios. Paulo escreveu a carta aos Efésios para ser lida em voz alta nas igrejas que funcionavam nos lares dos crentes na região de Éfeso. Nos anos transcorridos desde a sua partida, o movimento cristão em Éfeso cresceu e o número de igrejas se multiplicou. Para aqueles primeiros crentes, teria sido um evento importante ter entre eles Tíquico, representante do fundador Paulo, compartilhando uma carta dele, como sugerido pela epístola. É provável que o grupo reunido incluísse membros da família anfitriã, pai, mãe, filhos, escravos. E eles falam isso baseados em Efésios 5, 21 até 6, 9. Não é? Naquela época, uma família também incluía outros patrocinados, pessoas livres que dependiam do dono da casa para apoio e proteção. E até fregueses, portanto, pode ser que esses também estivessem presentes, bem como membros de outras famílias. Quando você lê a expressão pessoas livres que dependiam do dono da casa para apoio e proteção, aí você entende a questão de Paulo falar, aconselhar, por exemplo, um grupo em que tanto os servos como os senhores fossem cristãos. Então ele fala, olha, vocês podem se ajudar mutuamente. O servo pode trabalhar para o senhor e o senhor tratar bem o servo. Então ele fala, deixe de tratar o escravo como escravo, passe a tratá-lo com dignidade, e o servo ele pode continuar a trabalhar para vocês. Então veja, o que seria se todas essas pessoas passassem a repudiar umas às outras? Olha o problema. Mesmo pessoas livres poderiam ter a necessidade de ser auxiliadas. Então, veja que a preocupação de Paulo era muito mais profunda quando ele dá conselhos ali aos servos para obedecerem aos seus senhores. Ele entendia o contexto socioeconômico da sua época. Leia toda a carta aos Efésios em voz alta. Levará cerca de 15 minutos. Use o esboço abaixo. Que temas ecoam na carta? Bom, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um material que eu fiz no clamandonodeserto.com.br. Você vai ver ali, Efésios, versões Almeida Corrigida Fiel,
que é a ACF, que é a que eu estou usando aqui, e a Nova Versão Internacional, NVI, que eu também estou usando aqui na internet, né? É fonte Bíblia Online, ok? E aqui nós temos Efésios 1, que é exatamente essa divisão que está na lição. 1. Saudação introdutória. Começa com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. 2. Bênção introdutória. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 3. Oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a mente de vocês seja iluminada, né? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, né? Item 4. Uma vez espiritualmente morto, agora exaltado com Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam, no passado, viver. Então, veja, ele fala assim, vocês tinham o costume de viver nas transgressões e pecados, mas agora, transformados por Deus, vocês não vivem mais tranquilamente, voluntariamente nisso, vocês lutam contra o pecado. Então, ou seja, ele está dizendo, vocês, olha, percebam que vocês foram transformados, olha como está a vida de vocês, olha o comportamento que vocês têm, olha, percebam como está o pensamento de vocês. O pensamento de vocês não é mais constantemente voltado para o mal, não. Vocês lutam contra o mal, né? Agora é uma luta entre o que vocês querem fazer e o que vocês conseguem efetivamente fazer, né? Então, uma luta entre saber que está errado e lutar contra o erro, lutar contra os instintos, lutar contra a tendência para o erro. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes nós vivíamos entre eles, ele fala, vivíamos, não estamos mais assim. Agora, quando nós vamos até eles, é para mostrar o caminho, é para mostrar a mensagem transformadora de Deus, para auxiliá-los, não mais para viver no erro assim como eles viviam, mas para mostrar que, mesmo em uma luta constante, nós estamos aqui buscando servir a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Todo o coração, ou seja, por completo, seguir a Deus cada vez mais. Criação da igreja por Cristo a partir dos judeus e gentios. Lembrem-se que anteriormente vocês eram chamados gentios por nascimento, chamados incircuncisão, né? Eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, mas agora foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo era criar em si mesmo um novo homem. Veio e anunciou a paz a vocês. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês foram chamados para participar junto conosco, não é? Gradativamente vocês estão sendo instruídos a respeito do que obedecer, não é? Não há mais nenhuma separação no sentido de algo que seja exclusivamente aos judeus e que vocês não tenham acesso. Vocês estão tendo acesso à mesma possibilidade de transformação, de obediência que os outros discípulos de Jesus também têm a oportunidade de ter, né? Paulo, inclusive, fala dos 10 mandamentos nas suas cartas. Então, ele constantemente, e não só dos 10 mandamentos, mas de outros mandamentos também que estão na Torá, e ele comenta, né, de alguns princípios do que está lá. Então, ele constantemente fala para eles, olha, nós estamos enfrentando uma transformação efetiva da nossa vida. Paulo, como pregador de Cristo aos gentios. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, né? Ministério que me foi dado agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, Deus se tornasse conhecida a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. De quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo. Portanto, peço
que não se desanime por causa das minhas tribulações. Lembra que a lição colocou a preocupação deles com os próprios problemas que eles estavam tendo e com as tribulações que Paulo estava passando também. Item 7. Oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo. Ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. 8. Apegue-se à unidade da igreja inspirada no Espírito. Rogo eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Então, com esse aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, como se chegar à unidade da fé? Somente pelo estudo da palavra, em oração, em jejum, em comunhão, buscando saber o que realmente Deus quer de nós, para que possamos seguir todos a mesma coisa. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 9. Viva a nova vida que alimenta a unidade. Digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. 10. Ande em amor, luz e sabedoria. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois dessas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. 11. Pratique a vida dos moldes de Cristo na família cristã. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui é o 11, né? Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora, 12. Permaneçam, só aqui, né? Vós, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Então, aqui nós vemos também uma preocupação de Paulo, no sentido de ajudar essas pessoas, né? Ou seja, essas pessoas que eram escravos, eles não podiam simplesmente abrir mão de tudo, né? Então, ele apela para os senhores e fala, se vocês realmente foram convertidos em Deus, são convertidos em Deus, então vocês vão tratá-los com dignidade. Permaneçam juntos, a igreja como exército de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então ele fala, olha, vocês, apesar dos problemas que eu estou passando, continuem firmes na fé e orem por mim também, para que eu consiga dar continuidade a esse trabalho. Saudação e encerramento. Paz seja com os irmãos, o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, basicamente, esse é o conteúdo, assim, uma visão panorâmica da carta, que nós vamos ter o privilégio de estudar durante essas 14 semanas, né, do estudo da lição. Quarta-feira. Efésios em seu tempo. Como Paulo começa e termina a carta aos Efésios? O que aprendemos sobre seus anseios em relação a eles? Nós vimos aqui, né,
Efésios 1 e depois Efésios 6, não é? Então, Efésios 1, nós temos ali o início, não é? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça, paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E lá em Efésios 6, não é? É o finalzinho ali, né, de 21 a 24, como nós vimos ali. Para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então, ele fala, olha, inclusive estou enviando aí um discípulo muito valoroso, Tíquico, que vai auxiliar também. Então, Paulo tinha essa constante preocupação com as igrejas tinham preocupação com ele. Por quê? Porque todos estavam vivendo baseados na palavra, única e exclusivamente. Então, ele ia pregar. Se era bem aceito, ele pregava. Se não era bem aceito, ele pregava da mesma forma. Se ia fazer discípulos, ele pregava. Se as pessoas iam voluntariamente abrir mão daquilo que moldou a vida delas, como livros de magia, ele pregava. Se as pessoas iriam ali usar a pregação dele como uma justificativa para perseguir, para ir contra ele, para não permitir que a mensagem circulasse, ele pregava. Então esse era o trabalho, não só dele, né, mas os apóstolos passaram por tudo isso, os discípulos de Jesus no decorrer da história passam por isso. Então nós pregamos porque precisamos alertar as pessoas, esse é o verdadeiro ato de amor, mostrar, olha, nós não precisamos ser mais escravos do pecado. Nós podemos ter uma vida diferente, nós podemos ser transformados, nós podemos realmente nos preocupar verdadeiramente uns com os outros, podemos estudar a palavra e aprender dela o que realmente, como viver realmente em unidade, uma unidade na palavra, na doutrina, aprender o que é correto e assim vivermos todos o que é correto. No início da carta, Paulo se identificou como autor. Perto da metade da carta, ele identifica pelo nome: prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Alguns estudiosos negam que a carta tenha sido escrita por Paulo. A epístola reivindica Paulo como seu autor. Então, o livro, ele constantemente fala da autoria de Paulo, né? E como em todo momento existem aqueles que se dizem especialistas e negam que o livro de Daniel tenha sido escrito por Daniel, negam que o livro de Daniel tenha sido escrito antes dos eventos que foram profetizados. Então, sempre vai existir essa corrente que quer negar e tratar como mentirosos os autores bíblicos. Então, nós temos que estar atentos a isso e estudar constantemente para termos um bom embasamento da nossa fé. Como Paulo demonstrou preocupação com o efeito que seu aprisionamento teria sobre os crentes em Éfeso. Efésios 3, 13, né? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então veja, e aí é onde ele fala, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos a largura, comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Deus que excede a todo o entendimento, e sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo fala, olha, vocês têm muito a alcançar. Não desanimem, né? Deus já transformou, já iniciou o processo de transformação na vida de vocês e vai continuar esse processo. Basta que não desanimemos, né? Que não deixemos os problemas acontecerem. E diante de tudo que nós fazemos, nosso trabalho, nossa vida social, nós devemos pregar a mensagem de Deus e vivê-la também. Efésios parece compartilhar ao mesmo tempo e circunstâncias gerais de outras cartas de Paulo, né, como Colossenses. Ele deve ter escrito Efésios da prisão, em Roma, por volta de 62. Ele dá poucos detalhes sobre a situação do seu público, né? A carta exibe o estilo literário nobre, com frases longas, expressões repetitivas e metáforas desenvolvidas. Apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, oração e adoração. E apresenta passagens cuidadosamente trabalhadas e altamente retóricas. Então, assim, Paulo cuidou para
colocaram uma mensagem ali muito bem trabalhada para que eles pudessem perceber o quanto ele se importava com eles, quanto ele queria que eles continuassem nesse processo de nova criatura, de filhos de Deus, de transformação de vida, de verdadeira conversão. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Efésios 1, 9 e 10. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E aí vem o 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, basicamente, Paulo está dizendo, olha, tudo faz parte dos planos de Deus. Ele nos concedeu o privilégio de sermos seus discípulos, de participar de tudo isso que está acontecendo, coisas que pessoas durante os milênios desejaram entender, e nós estamos tendo o privilégio de vivenciar isso. E aí, ele fala, olha a transformação da nossa vida, olha o amor que ele nos concede, olha o privilégio de conhecermos a vida e a mensagem de Jesus Cristo. Como a carta de Efésios pode ser resumida? Ela traz uma visão do plano divino centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Como Efésios 1, 9 e 10, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Ao ler a carta, observe que essas expressões, e fique atento. Quais expressões? Ele emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta Jesus. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso. Quando usa a palavra igreja, do grego eclésia, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir a uma congregação local. Então ele quer que as pessoas se sintam participantes desse grupo maior, ou seja, olha, não somos só nós, outras pessoas passam por problemas também. No mundo inteiro, Deus tem a sua igreja e as pessoas estão buscando se dedicar a Deus. Continuemos a fazer parte desse grupo. Vamos nos deixar ser usados por Deus. Uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja por meio de metáforas vívidas. A igreja como corpo, como edifício ou templo, como noiva e como exército. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. Estudo adicional, sexta-feira. A história dos exorcistas que usaram indevidamente os nomes de Jesus e Paulo explica por que o apóstolo usou tanta linguagem sobre poder em Efésios, ou seja, o poder verdadeiro. Alguns crentes, sob a convicção da soberania de Jesus, jogaram no fogo seus manuais de magia. Graças à descoberta de cerca de 250 papiros que falavam de magia, muito semelhantes àquelas nos manuais, os volumes eles conseguiram descobrir o quê? Que os volumes aconselhavam os adeptos a conduzir rituais para persuadir os deuses e poderes a fazer o que eles pediam. E eles descobriram que, na verdade, eles tinham acesso ao Deus verdadeiro, algo muito melhor do que isso. Eles valiam 1.000 moedas de prata e, se calculamos R$55 para cada dia de salário, isso equivaleria a 2.750.000. Então, assim, qualquer que seja a forma de se enxergar isso, era muito dinheiro que eles abriram mão. Foi precisa a intervenção de Deus para que fossem convencidos que deveriam se arrepender da utilização de amuletos, encantos, invocações e meios tradicionais de obter poder espiritual. A resposta de Paulo é a carta que aponta para Cristo exaltado acima dos poderes e enfatiza a superioridade do poder que Deus oferece. Muito obrigado a todos. Essa foi a nossa primeira lição. Peço desde já desculpas. Tive um problema aqui com o sistema que eu faço a lição. Logo mais nós vamos fazer a lição 2 também. Te convido para uma oração final.
Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, nos perdoe pelas falhas e pecados cometidos. Esteja conosco, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.